E hoje nós vamos falar de um livro de um escritor brasileiro. Nós vamos falar do livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do escritor Jorge Amado. Mas antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal e deixe o seu like. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal, tá bom? Então, começando de fato o conteúdo do vídeo, antes de falar do livro propriamente dito, vamos fazer uma reflexão aqui. Eu e você vamos refletir aí. Você já pensou alguma vez aí em largar tudo, jogar tudo pro alto e ir viver a vida da maneira que você realmente quer? Fazer exatamente o que você gosta ou o que você tem vontade, ao invés de ficar preso no seu serviço monótono aí. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que trabalham, têm um salário mais ou menos adequado, dá para sobreviver aqui no Brasil, porém não é feliz, né? É insatisfeito, fica toda hora pensando em se eu largar tudo e for viver a minha vida de verdade, fazer uma viagem pelo mundo, né? Eu digo isso porque eu também já pensei isso várias e várias vezes. Largar tudo de lado, falar e vou viver a minha vida. Vou fazer o que realmente quero, vou fazer trilhas, fazer viagens e ter alegria no coração. Bom, se você já pensou nisso daí, se você já pegou refletindo sobre isso, pensando dessa forma, esse livro vai ser bem interessante para você. Vai ser um livro bem adequado aí para você refletir ainda mais. Porque neste livro nós temos um personagem chamado Joaquim Soares da Cunha, também conhecido como Quincas Berro d'Água, ou somente Quincas aqui durante o vídeo, vou me referir a ele. O Quincas Berro d'Água, ele era uma pessoa que tinha uma vida estável, ele tinha um emprego ali no setor público, tinha uma carreira adequada, era bem visto perante a sociedade, toda a sociedade ali admirava ele, mas de repente, um dia ele se pega ali injuriado, desanimado, achando aquela vida monótona, e ele faz assim, ó, puf, joga tudo pro alto e vai viver a vida que ele realmente quer. A vida que ele realmente quer é uma vida boêmia, nada abstêmia, aquela vida que bebe, que vai, faz tudo o que quer, e festas, e vida noturna, e alegria. E ele resolve aproveitar a vida, larga tudo de lado e vai fazer tudo isso que eu disse para vocês. O problema é que a família dele não achou nada legal isso. A família dele sentiu ojeriza por essa escolha dele. A família dele desgostou tanto disso que a família dele resolveu dizer que para eles o Quincas estaria morto. Ou seja, esta foi a primeira morte diante dessa escolha que o Quincas teve de aproveitar a vida e largar a vida estável que ele tinha, teve a primeira morte do Quincas Berro d'Água. Se você perceber, esse livro aqui se chama A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, ou seja, nós temos duas mortes a que se refere aí este título. Então, com essa escolha dele, a família, simbolicamente, resolve decretar a morte do Joaquim Soares da Cunha, também conhecido como Quincas Berro d'Água. Então pensa, a família realmente desgostou muito disso, né? O Quincas, então, foi ver a vida dele do jeito que ele queria, aproveitar aquela vida boêmia, só que o problema é que ele aproveita tanto, que um belo dia ele é encontrado, jogado meio na calçada, meio na rua, ele é encontrado morto. E agora nós temos a segunda morte do Quincas Berro d'Água. Esta morte já não é simbólica, agora é uma morte real, né? Então a família vai tomar conhecimento disso, e a família, para evitar problemas perante a sociedade, perante a visão da sociedade, que eles se preocupavam muito com a imagem deles, né, perante a sociedade naquela época, a família resolve ali então dizer que ele não tinha morrido e que agora ele morreu de fato, e resolve ali custear o velório e o enterro dele. Obviamente que eles vão custear esse velório e esse enterro fazendo várias reclamações ao preço, aos gastos, tentando economizar e não conseguindo. Então você vai ver que vai começar a se desenrolar aí o progresso desse velório, vai começando a ser montado o velório e os preparativos para o enterro. Durante essa preparação, a morte do Quincas Berro d'Água vai chegando ali a algumas pessoas, ao conhecimento das pessoas. E as pessoas vão conhecendo sobre essa morte, ouve-se falar aqui e ali, e os amigos dele vão começar a saber da morte dele, vão começar a ter ciência que ele foi encontrado morto. E os amigos deles vão ficar ali meio que desesperados, você vai ver que eles vão ficar totalmente desamparados e tristes, um vai falando pro outro e vão descobrindo, e o Quincas morreu, e todo mundo fica triste.
Então eles têm a decisão de pegar e ir para o velório do Quincas, né? Quando eles chegam lá, o velório já está tudo pronto e tal, e daí eles vão chegar lá para o desespero da família do Quincas, né? Que é uma família totalmente diferente deles, né? Tipo, uma família ali, podemos dizer, mais recatada, e os amigos do Quincas, a família do Quincas um pouco mais recatada, e os amigos do Quincas são pessoas ali mais da vida boêmia, né? Que gostam mais de viver a vida de uma maneira mais agitada. Então eles vão chegar lá e a família do Quincas vai meio que ficar até assustada, né? E já nesse velório você já vai ver um contraste ali, né? Um contraste da família que tá ali meio que por obrigação no velório do Quincas, e o contraste dos amigos que estão ali realmente para velar o amigo, que estão ali totalmente tristes, né? E esse velório vai se desenrolando, e por alguns acasos, algumas escolhas, alguns acontecimentos, o cadáver do Quincas é deixado somente com os amigos, tá? Não tem nenhuma pessoa ali próxima da família, somente os amigos sim, com o Quincas. E eles aproveitam essa oportunidade para fazer uma coisa diferente. Fazer uma coisa que vai causar um certo espanto na hora que você for ler. Eles resolvem pegar o cadáver do Quincas, trocar ele de roupa e ir passear com o cadáver pela cidade. Literalmente isso, eles tiram o cadáver do caixão, vestem uma outra roupa e saem passeando e dançando e curtindo a vida ali e tal. E eles saem aproveitar uma última noite com o amigo deles, o Quincas Berro da Água. Você vai perceber até que eu vi algumas pessoas comentando que neste livro tem um pouco de realismo mágico, mas não sei se é exatamente isso, mas vai perceber que o cadáver do Quincas, apesar de ser um cadáver, ele meio que vai conversar com os amigos ali, ele vai trocar algumas palavras, algumas ideias mesmo morto. Até com outras pessoas ele vai conversar, então vai ter essa sutileza aí, vai ter essa parte aí que algumas pessoas eu vi comentando que seria o tal do realismo mágico. Eu não sei dizer, eu não sei afirmar, porque até o momento não li nenhum livro com realismo mágico, até se você quiser me indicar, pode me indicar aí nos comentários, tá? Então, vai acontecendo esse passeio deles e a partir daí o livro só fica divertido, tá? O livro ele é muito divertido. Inclusive, deixa eu até fazer uma observação para vocês. Apesar de ter o título Morte e Morte, isso não vai ser assim tão relevante para o livro, tá? Porque vai ter essa questão do luto, a questão da morte, mas o livro ele é muito, muito engraçado. Na realidade é um livro muito divertido. Então vai ser que você, na realidade, você vai dar risada ao invés de chorar. Você só vai ficar triste pelos amigos do Quincas, que realmente sentem ali a perda do amigo, tá? Então vai ser um livro bem interessante de ler. E você vai lendo esse livro e você começa a se deparar com algumas coisas. Como, por exemplo, você vai perceber que perante a sociedade, você aí, eu aqui, todos nós, perante a sociedade pode ter assim visões diferentes da gente. Como, por exemplo, o próprio Quincas. O Quincas, perante a família dele, ele era um vagabundo, ele não queria trabalhar, ele era um energúmeno, ele era a pior pessoa possível perante a família, por causa da escolha que ele fez. Só que perante a sociedade boêmia, ele era muito bem quisto. A sociedade boêmia adorava ele. A sociedade boêmia admirava-o. Você vai perceber até que até as próprias mulheres da vida, as quengas do cabaré ao qual o Quincas ia, vão sentir a falta dele. Elas vão até cogitar em fechar o cabaré naquela noite da morte dele para poder meio que velar ele, ter alguma espécie de simbolismo relacionado ao luto ali. Então elas vão cogitar fechar o cabaré em homenagem ao Quincas. Pensa, até as quengas gostavam desse homem, esse cara era o cara, entendeu? Esse cara era muito bom, toda a sociedade gostava desse cara, tá bom? Com todo respeito que só brincando aí, tá bom? Mas é o que realmente acontece no livro, tá? Então é bem interessante mesmo essa dualidade de visão que a família do Quincas tem dele e que os amigos e a sociedade boêmia têm dele. Então a família acha ele a pior pessoa do mundo e os boêmios acham ele a melhor pessoa do mundo. Então veja que interessante que é isso, tá? Agora, ainda falando do livro aqui, eu sempre gosto de falar o porquê do significado de alguns nomes, dos nomes dos livros, dos nomes do personagem, né? E aqui também tem uma explicação, né, para o apelido do Joaquim Soares da Cunha, para o apelido de Quincas Berro d'Água. Aconteceu o seguinte para ter esse apelido. Para ele ter esse apelido, aconteceu o seguinte. Ele tinha costume de ir num botequim, num boteco, num bar, depende da região onde você mora aí, e
Conforme ele ia lá, ele fez amizade com o dono, ele tinha até a liberdade dele mesmo chegar ali e se servir sozinho. Teve um dia então que ele chegou, ele viu uma garrafa com um líquido branco, muito interessante. Ele pegou, já se serviu e colocou um talagaço ali e mandou goela abaixo. A hora que ele mandou goela abaixo, ele gosta desse líquido, enfurecido, e dá um grito: "É água!" E daí ele dá esse grito e ele vê. Por que ele gritou? Porque não era pinga, não era cachaço que tinha naquela garrafa branca, era água. E ele ficou enfurecido por ter bebido água ao invés de beber pinga. E daí, deste momento, desse contexto, surge o apelido Quincas Berro d'Água. Veja que interessante o nome, a explicação aí a explicação do nome deste personagem, né? A explicação desse apelido que ele tem. Então, já finalizando o vídeo, tá? Um vídeo aqui que eu espero que tenha ficado bem interessante, porque esse livro, ele é muito bom, tá? Ele é bem interessante mesmo de ser lido. Esse livro, você vai ler ali no final, ele tem um pós-fácil, tá? Um pós-fácil escrito pelo Afonso Romano de Santana. E ele explica ali que em uma palestra que o Jorge Amado estava conversando, falando lá, ele explicou que essa história do Quincas Berro d'Água foi inspirada em um acontecimento real. E ele explica ali todo esse acontecimento, a localidade onde surgiu, como que foi. E daí o Jorge Amado pegou essa história, se inspirou e escreveu, tá? Isso é tudo explicado nesse pós-fácil. É bem interessante de ler esse pós-fácil, inclusive. Lá também é dito que ele escreveu bem rápido, né? Esse livro, que é considerado uma novela, né? Porque não é tão curto para ser um conto, não é tão longo para ser um romance, então é classificado como uma novela, tem cerca de 80 páginas. Ele explica também que o Jorge Amado teria levado cerca de uma semana para escrever este livro, para escrever esta novela, tá? Então pensa, estava muito inspirado o Jorge Amado para escrever este livro, porque este livro simplesmente ele é sensacional. Eu já vi muitas pessoas dizendo por aí que é um dos melhores livros do Jorge Amado, que é muito, muito interessante de ser lido. E eu li muito rápido, eu li em um dia essas 80 páginas, eu comecei no amanhecer e fui dividindo entre as partes do dia. Quando eu vi, eu tinha terminado este livro, de tão divertido que ele é. Uma leitura rápida e uma leitura divertidíssima. Inclusive, neste momento, eu estou lendo agora Dona Flor e seus dois maridos, do Jorge Amado. E eu estou lendo assim, mas eu senti que eu não estou tão empolgado quanto este livro aqui. Eu senti que já está uma leitura meio travada. Eu espero que ela melhore ali e tal. Algumas partes assim eu até estou gostando, outras partes eu não estou gostando tanto, né? Vamos ver o que vai acontecer no desenrolar dessa leitura para frente aí. Assim que eu terminar de ler o livro também, na medida do possível, eu faço um vídeo e venho aqui devagar aqui conversar com vocês, tá? Agora, tendo dito tudo o que eu queria dizer, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram este livro? Vocês já leram algum livro do Jorge Amado? Tem algum livro para indicar para mim? Deixa para mim nos comentários. Lembrando que os comentários de vocês são muito importantes. Então, se você tiver com preguiça de comentar, só coloca um emoji no comentário, coloca qualquer coisa ali que você comentar, vai ajudar muito, tá? Desde que você respeite as diretrizes do YouTube, qualquer comentário seu ajuda muito o canal, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal. Lembre-se disso, tá? Então ajude aí. Mas Roberjan, os meus dedos doem quando eu clico no botão de like. Eles doem quando eu clico no botão de inscrever. Meu amigo, eu sei que não dói, tá? Então não precisa aí me dar um migué. Só se inscreve e deixa o like. Você vai ajudar muito esse canal a crescer e eu vou ficar muito grato com você. E o último pedido que eu faço neste vídeo é o quê? É que vocês naveguem no canal e vejam outros vídeos do canal. Vejam e revejam outros vídeos. Até esse, inclusive, se você quiser rever. Assim você ajuda o canal a ter o primeiro vídeo com 1000 visualizações, que ainda não aconteceu, mas eu espero profundamente que aconteça. E eu fico muito grato, tá, com você se você fizer isso, tá bom? Então, ajuda o canal aí desta forma que eu vou ficar muito grato. Por este vídeo, era isso. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado e para você que ficou até aqui e tchau, tchau.